gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? Então eu tô aqui com a Lara, né? Oi. A minha filha, pra quem não conhece. Quantos anos você tem, Lara? 5. 5 aninhos, já tem quase 6, né? E ela veio aqui falar um oi pra vocês, né? Porque ela adora vídeos. E ela também quer ter um canal, que ela já me pede há muito tempo. Quem sabe eu já não faço, né? Daqui a um tempo. Então ela veio falar um oi, né? Vai aparecer aqui, que ela é minha parceira, minha sócia nesse trabalho. E porque ela sempre tá junto, né? Ou na minha criação, ou nos planejamentos, ou realmente algumas oficinas, algumas rodas, ela participa. Então ela tá aqui dando suporte nas gravações, fazendo as atividades dela, enquanto a gente tá aqui. Hoje, resolvi gravar esse vídeo, né, pra poder falar, compartilhar com vocês sobre o dia que eu conheci a Anitta, né, lá no Congresso Nacional de RH. Esse congresso, o Conor, não sei nem como fala, tá? Porque eu já esqueci tudo, porque realmente foi muito intenso esse congresso. Eu sei que ele é o segundo maior do mundo, né? Então, ele traz muitas coisas atuais ou não sobre o RH, né? E sobre o mercado corporativo. E é muito interessante observar muitas coisas, né? E aí, tudo isso começou ano passado, quando eu tava conversando com uma amiga, e aí ela tava mais ou menos dando uma mentoria, assim, pra mim, conversando sobre o meu trabalho, o que eu ia fazer, enfim. E aí eu não consigo me lembrar por que eu falei da Anitta. Eu falei, nossa, mas tem a Anitta e ela é tão focada, como ela consegue ser tão direcionada e focada? Porque ela sofre milhões de preconceitos, haters. E eu não sei por que eu falei isso, né? Eu falei, nossa, um dia eu gostaria muito de conversar com ela e saber como ela faz, né, pra ter foco, direcionamento, como ela faz pra seguir o caminho dela, né? Porque às vezes, por mais que você tenha fama, dinheiro, etc, e algum suporte, às vezes você não dá conta, né? A gente vê tantos artistas aí surtando, se matando, enfim. E aí eu falei, nossa, quando que um dia eu vou conseguir conversar com a Anitta sobre isso? Tipo, só que nunca, né? Até poderia, sei lá, no show, um dia de repente encontrar um camarim, mas falar sobre trabalho, empresa, gestão, nunca, né? Aí eu, nossa, eis que se passa menos de um ano, eu recebo uma mensagem de um amigo falando, alguém quer, né? Eu tenho cortesia pro congresso, que eu vou lá, tá falando de algumas coisas, né? Aprendizagem, falar também da nossa comunidade de aprendizagem, que é esse doutorado informal que a gente faz. Eu falei, eu quero, porque na minha cabeça era lá pra acompanhá-lo, ver a palestra dele, passar um dia no congresso, dar uma olhada. Só sei que não era cortesia pra todos os dias. E aí eu fui ver a programação, e aí eu choquei que a Anitta tá lá no último dia fechando, além de outras pessoas bem legais. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso estar lá, né? Porque, vamos ver. Só sei que cheguei lá, consegui participar. E é incrível, porque ela foi falando tudo que eu queria perguntar, na verdade, né? Então, na verdade foi uma entrevista, né? E assim, quais foram os aprendizados? Porque esse é o intuito, né? De fazer esses vídeos. Compartilhar com as pessoas que não puderam estar lá. E outros lugares, outras vivências que eu venho, né? Passando, né? Assim, pra gente poder ver como é incrível a vida, né? Como ela traz coisas pra gente muito interessantes. Até mesmo coisas que a gente não esperava ou achava que nunca iria acontecer. Então, a primeira coisa foi Anitta, as pessoas fazem essa cara até hoje. Anitta, funkeira, falando de gestão. Cara, primeiro aprendizado, acho que um dos maiores foi: vamos nos livrar desses preconceitos. Meu, a gente parece que é induzida a ter preconceito, sabe? Então, é mulher, é funkeira, veio da periferia do Rio de Janeiro, né? O que ela sabe disso? Ela rebola, ela faz não sei o quê. Não, imagina. Ela tem sucesso e fama, porque isso também incomoda muita gente tem preconceito com isso. Meu, como assim, Anitta? Nossa, Anitta, funkeira. É só assim, as coisas que eu ouço, a maioria. E maioria mulheres falando, né? Então isso é só um parênteses. E aí eu falei, cara, como assim? A gente é induzida a ter preconceito. A gente esquece que
por trás de todas essas máscaras, rótulos e papéis, existe um ser humano lá dentro. Então, quando a gente olha para isso, para ver aqueles seres humanos que estão por trás de tudo isso, a gente consegue ver que tá todo mundo no mesmo barco, a gente consegue tirar as pessoas dos pedestais que a gente coloca. Muitas vezes, na verdade, a gente coloca as pessoas nos pedestais, né? Tem alguns que gostam, ok, mas a gente consegue ver que tem um ser humano por trás daquilo. Então a gente fala, meu, olha só quanta coisa a gente perde por isso. Ou quantas pessoas a gente se vincula e não larga para abrir caminho para coisa nova, justamente por isso. Porque quando a gente tem alguém, um chefe, um colega de trabalho, um familiar, um ex-marido, qualquer coisa assim, que a gente acha que aquela pessoa é do mal porque fez tudo aquilo, a gente fica vinculado com aquele ranço, aquela raiva, aquela energia. E quando a gente consegue enxergar que existe um ser humano lá dentro e que tá sofrendo, a gente consegue soltar, sabe? E a gente consegue abrir caminhos, né? Porque muitas vezes a gente fica vinculado com aquele papel, com aquela ação. E às vezes a pessoa é muito mais do que aquilo. E eu não tô falando que assim, as pessoas fizeram coisas e elas não vão pagar, ou que a gente tem que perdoar e amor no coração. Não, mas assim, vamos desvincular um pouco, vamos olhar que existe de repente uma pessoa lá, de repente você teve um ex-marido bem abusivo, vamos olhar que existe uma pessoa bem sofrida lá dentro. E aí beleza, ele vai arcar com as consequências do que ele fez, ok. Lei espiritual, lei da vida, na matéria, do homem, não importa. Mas a gente não vai estar vinculado com aquilo. Então, nossa, isso foi pra mim o primeiro aprendizado. Porque quando a Anitta começou a falar, as primeiras pessoas que levantaram e saíram foram as mulheres. Depois alguns empresários também. Mas eu precisava estar lá dentro para ver a cara das pessoas, desses grandes empresários. Porque antes disso aconteceu uma coisa muito, muito forte lá, né? 2 dias antes, né? No fechamento. Que isso daí eu conto no outro vídeo. Me aguardem, né? Me acompanhem. Que é muito pesado, né? Eu achei que tinha algumas coisas melhorado por ter saído no mercado corporativo do RH, mas eu vi que acho que só piorou, ou não sei. Enfim, voltando para a Anitta. Cara, ela ensinou coisas incríveis, do tipo, primeiro isso daí, preconceito. Vamos olhar que existem seres humanos. Isso foi a minha visão de tudo que eu... Ela não falou isso, mas ficou forte pra mim. Segundo foi, pelo amor de Deus, vamos valorizar as pessoas. Então, assim, ela começa falando, geralmente eu não falo o nome da minha empresária, amiga, assessora, porque eu não quero, porque ela é muito boa, então eu não quero que as pessoas cheguem nela. Mas ela falou assim, mas tudo bem, né? Eu dei um aumento de salário pra ela, então pode falar. Aí, é muito engraçado, porque a gente esquece da valorização. E valorização financeira é importante, a valorização emocional é importante. Então, a gente olha aí no mercado de trabalho e vê essas vagas exigindo, né, 1 milhão de coisas e cursos e formações e línguas e pra pagar, tipo, R$ 1.500 ou R$ 2.000. Aí você fala, mano... E aí o que acontece? Todo mundo aceita, porque tá no desespero de trabalho. E vai fazer o quê, né? Mas é bizarro, porque é uma exploração. Aí você fala, pesquisa de mercado, média salarial. Cara, a empresa é sua, você paga o que você quiser. Se você quiser explorar e pagar pouco, a escolha é sua. Se você acha que o seu funcionário merece que você pague mais e você vai investir no seu funcionário com isso, cara, você não é obrigado a seguir média salarial. Tipo, isso em qualquer lugar, né, na verdade. Isso foi muito interessante. E aí ela começou a falar, criatividade. Gente, eu crio muito e eu vou criando, e aí eu tenho pessoas que eu converso, que eu pergunto, eu tô pirando muito ou não? E aí você vê que, né, rede de apoio, pessoas confiáveis, não são aquelas pessoas que ficam ao nosso redor só massageando o nosso ego, ou a gente não pede opinião porque, não, vai falar que a gente tá errado, é um fracasso, aquela loucura, não. E aí ela vai criando. E aí ela fala que não dá conta de produzir tudo aquilo. Então, às vezes, ela dá pra pessoas músicas, ou, tive uma ideia do clipe, quer fazer? Ela vai dando. E ela vende também, com certeza, né? Vende no sentido de ou vender aquela música, ou ela pega uma parte dos royalties, enfim. Mas a questão é que ela primeiro doa. Então, isso tem muito a ver com a economia colaborativa, né? Porque ela vai além, ela não guarda ideia pra ela só ela fazer sucesso. Por mais que ela esteja vendendo ou compartilhando, não importa, ela tá multiplicando isso, né? Então ela tá saindo daquela coisa da escassez. Isso eu achei incrível, né? Porque muitas vezes agora, com essa questão da economia colaborativa, tem pessoas que contam moedas, né? Então tem pessoas que falam, nossa, mas a minha hora vale tanto, o seu trabalho vale tanto. Então, assim, a minha hora vale X,
o seu cento de coxinha vale tanto, então você vai precisar me passar 102 coxinhas, porque, sabe, assim, isso não é economia colaborativa, isso não é troca, enfim. Então é legal isso, essa questão da abundância, vamos trocando, vamos fazendo, a gente faz parceria, chama um coleguinha, vai, parceria, ela faz um monte, porque ela gosta, né, enfim. Esses são os aprendizados, assim, maiores, que eu achei muito interessante. Então ela fala também de ser real. Ela, gente, aquele clipe que eu fiz, que apareceu na Celulites, o primeiro motivo foi o budget mesmo, o valor. É muito caro cada segundo tampar celulite. E eu falei, quer saber, eu vou gastar uma grana com isso, sendo que na vida real não é esse, aí eu já pego, né, e já uso essa questão pra mostrar, pra gente assumir o nosso corpo verdadeiramente. Então ela juntou a questão financeira com a questão de querer jogar uma causa. Genial, porque ela usa os clipes dela, segundo ela, as músicas, pra chamar as pessoas pra refletir por causas sociais, causas de gênero, convidando a Pablo Vittar, as questões de criança, de tudo. Ela falou, eu uso o meu trabalho pra isso, que é um outro ponto incrível. Ela falou, eu uso o meu trabalho para fazer as pessoas pensarem, principalmente os jovens e as crianças, que são meu público mais assim, mais ativo. Então, cara, vamos usar nosso trabalho para chamar as pessoas para refletir, para quebrar preconceitos e paradigmas, etc. Então, isso é muito legal. Ela também falou de ser livre e de estar, sim, criando as coisas e de fazer o que ela acredita, que ela não se baseia nos números, tanto que ela compra brigas, às vezes, com a gravadora, porque a gravadora pede números. E ela fala, eu não quero números, eu quero fazer o que eu acredito, porque isso vai trazer dinheiro. E ela fala, eu venho provando isso, porque eu tenho 25 anos e realizei todos os meus sonhos. E muito mais do que eu achei. Então, assim, eu acredito que a gente vive em função daquilo que eu acho. E aí, pra fazer isso, ela falou uma coisa genial. Que isso realmente acontece. Eu vou, né? Ela falou assim, eu sempre faço reuniões nos lugares, empresários, etc., que querem me patrocinar, me apoiar, blá, blá, blá. E aí eles falam que assim, não, porque o mercado quer tal coisa, porque aqui as pessoas pedem isso. Aí ela ouve, aí o que ela faz? Ela vai conviver com as pessoas, isso principalmente no começo, né, que ela não era tão reconhecida na rua. Ela vai falar com as pessoas, ela senta pra comer num bar, ela vai não sei aonde, ela vai ouvindo o que a população quer. E ela falou, na maioria dos casos, o que os caras queriam não tem nada a ver com a realidade daquele lugar. Porque os caras querem aquilo que realmente eles estão interessados, e não o que realmente as pessoas estão interessadas. Aí ela modificava todo o projeto, fazia o que realmente as pessoas daquele lugar estavam interessadas e dava certo. Então, ultimamente, né, assim, eu venho observando que muitas vezes a gente ouve pessoas, assim, conselhos, orientações, e aí a gente vê que a pessoa fala aquilo que ela acha melhor para ela, e não para nós ou para o todo, né? E aí é muito interessante, porque isso tem a ver com o que a gente realmente acredita, né? O que a gente realmente quer. Então, dentro desse contexto do mercado, da vida, não sei o que, da família, mas eu acredito em tal coisa, eu quero fazer isso, mas aí tá todo mundo falando, não, imagina, não, imagina, não, imagina. Mas você tem aquela coisinha no coração, assim, aquele calor, aquela chama, aquele quentinho, aquele... Você fala, mas todo mundo fala que tá errado. Aí quando você vai e segue exatamente aquilo e dá certo, é surreal, porque você fala, meu Deus, como... Né? E assim, não é que as pessoas estão erradas, é que elas estão seguindo o caminho que elas acreditam. E se você segue o seu caminho, o que você acredita, dá certo. E isso, ela é uma prova milionária disso, né? Porque as pessoas só acreditam que as pessoas estão dando certo se elas têm dinheiro e bens materiais. Se a pessoa tem evolução espiritual, alegria, gratidão, imagina, como que você vai ser grata e feliz se você tem dívidas, se você é solteira, sei lá, se você, né? E aí é uma outra sacada aí pra gente pensar. E uma coisa que ela falou muito interessante é a questão de gestão de tempo e de interesse. Então, assim, se você quer, você faz. É simples assim. Então, ela falou que, por exemplo, espanhol, ela fazia espanhol como? Ela não tem tempo, porque ela vive viajando, loucura, etc. Então, ela viu que precisava fazer espanhol, dar aquela, né, aquele... Como que ela falou? Ela falou uma palavra lá, mas assim, ela precisava falar espanhol de um dia pro outro. Então ela foi pesquisar um professor que poderia atendê-la em horários diversos, né? Então ela falou que ela estava apresentando um programa ao vivo. Então ela, bom dia, boa noite, blá blá blá. Os caras vinham cantar, ela voltava pro camarim e ficava estudando, falando pro professor. Ou se ela estava esperando começar um show e às vezes ela precisava atrasar o show, ou realmente o show atrasava por vários motivos,
ela falava com esse professor ou ela ia fazendo exercício e usando o tempo a favor dela. Então, ai meu Deus, né? A gente usa tanta desculpa, não tem tempo, não tem dinheiro. Será? Será? Que não existe aquele... Falando, né, agora, por exemplo, disso, línguas, inglês, tal, que... Primeiro, será que realmente você precisa fazer inglês, né? Não sei. Se precisa, não tem tempo. Será que não tem tempo, né? Será que aquela novela ali, né? Será que não dá pra você, né, ver? Enfim, né? Dinheiro, será que aqueles vídeos e canais agora, inúmeros do Google que foi ensinando pra gente a falar ou a pronúncia, será que a Google Assistente, se você fala, ela vai corrigindo a pronúncia, não entendi, ou você digita uma palavra, tem o som daquela palavra, será que ali, já, de repente, eu sou zerada em inglês, não sei nada, será que uns pequenos passinhos não dá? Não sei, né, eu uso línguas mesmo porque eu achei bem interessante, que ela focou muito nisso, né. Então, não sei, será, né, assim, isso pra qualquer outra coisa, né. Então, o tempo e dinheiro não é mais desculpa. Isso eu falo por mim. Isso é difícil às vezes. A gente mudar os nossos hábitos. E realmente achar o que a gente quer. E uma coisa que ela falou, assim, que é muito interessante... é que a gente não valoriza as pessoas. Então, por exemplo, a gente não precisa ter medo. Ela falou, ela como gestora, né? Ela falou, vocês como empresários e tal... não tenham medo de valorizar os seus funcionários e de repente ela vai perder. A gente tem que olhar para a potência das pessoas. Então eu contrato pessoas que têm a ver com os meus valores, com a minha vibe, independente se ele tem formação ou experiência ou não, porque isso daí a gente consegue ir fazendo. Agora ela falou, tinha uma pessoa que veio trabalhar comigo, cara, o nível dela era muito acima do que eu precisava no começo. E ela continuou lá, fez, depois ela já mudou. Tem outra que começou comigo, tinha uma fã minha que ela sabia exatamente... onde eu tava, como eu tava, ela falou, nossa, essa menina é muito inteligente, vamos contratar ela, porque olha só a sacada dela, ela sabe gestão, contratou, daí ela falou assim, que a pessoa chegou num nível que agora tá trabalhando em outro lugar, ela não vai segurar a pessoa na empresa dela, porque ela falou, agora a pessoa, ela foi pra outros caminhos que não tem a ver mais com o que a gente precisa hoje no trabalho, então ela tá em outro lugar feliz, e é isso, a gente precisa saber usar as pessoas ao nosso favor no melhor sentido, que se a pessoa já tá mais acima... deixa a pessoa seguir a vida dela, a gente não vai perder. E se a pessoa tá muito abaixo, de repente ela tem as características, vamos seguir. E eu achei isso incrível, né? Porque a gente às vezes, não só no mercado de trabalho, mas muitas vezes na vida, né? Com filhos ou relacionamentos, a gente quer amarrar a pessoa dentro do cofre e às vezes é pior do que soltar a pessoa, independente se ela vai estar com a gente ou não. E pra finalizar, que é uma coisa incrível, seja o protagonista da sua vida. Mano, ela finalizou com isso. E eu estou finalizando com isso também. Ela não importa qual é o seu cargo. Não importa se você não é dono da empresa. Não importa onde você está. Seja o protagonista. Escolha viver o que você tem de melhor. Então não é porque você não é um chefe da sua empresa que você tem que agir lá como um fracassado, um subordinado. Não vou fazer, dane-se. Cara, faça o seu trabalho melhor. Sei lá, você tá lá, é um assistente, é um estagiário, não sei o que, vai fazendo o seu melhor, porque daí a vida vai te trazendo coisas melhores. Por mais que você não suba naquela empresa, não tem espaço, você vai conseguir outras coisas melhores fora, porque a gente parece que acredita que só existe aquilo, só existe aquele trabalho. Ou a gente acredita que, se a gente fizer coisas legais, as pessoas vão ter inveja e vão detonar. Ou a gente entra na pilha de ser fracassado, de fazer o pior, porque a empresa é assim, cara, se você tá no seu melhor, você não vai se deixar contaminar. Então, por mais que você tenha que estar naquele trabalho, porque são necessidades financeiras ou qualquer outra que seja, se você começa a pensar desse jeito, eu estou fazendo o meu melhor, você não vai se deixar desanimar, você não vai se deixar se contaminar. Porque muitas vezes a gente entra num lugar querendo melhor, mas a gente vê que lá aquele terreno não vai rolar mesmo. Mas a gente começa a se contaminar, daí a gente se torna uma pessoa chata, ruim, triste, enfim. Porque a gente se contamina. Então, ao invés de chegar lá no trabalho e fazer, a gente vai pra casa triste, a gente deixa de viver a nossa vida, a gente não vai ter ânimo pra sair, vai ter ânimo pra descansar, aí vamos virar pessoas doentes, que é tudo isso que é esse ciclo que a gente vive. Então, só o fato de repente você acordar e falar, cara, eu mereço, eu posso, e eu vou ser uma pessoa melhor, por mais que esse trabalho que eu esteja hostil, as coisas já vão mudar. E aí você vai ver que você pode. De repente, você pode melhorar lá dentro. De repente, você consegue ver oportunidades fora.
seja outro trabalho, seja você criando o que é seu, enfim. Porque a sacada é isso, se você se vê como protagonista, você ocupa seu papel e seu lugar, as coisas começam a melhorar. Então, por mais que você não vá ter mais dinheiro, ou enfim, nunca você vai conseguir, né? Nunca que a gente pensa isso, mas você vai estar bem. E se você está bem, já é a base para qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que eu precisava muito compartilhar isso, porque foi muito incrível. E eu acho que a gente tem que fortalecer nós mulheres, independente se ela é cantora, se ela é funkeira, enfim, tem outras tantas mulheres maravilhosas também no mundo da música, da arte, que a gente fala, nossa, 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 e homens até, né, também, mas a gente sempre olha com aquele olhar, né, aquele óculos da escassez, né, que eu chamo, que é sempre preconceituoso, sempre de exclusão, de pré-julgamento mesmo, e a gente esquece de olhar e ver, nossa, olha quanta potencialidade tem dentro daquilo, né? Então esse era o meu recado hoje pra vocês, espero que vocês gostem. Logo mais eu vou estar fazendo outros vídeos, falando de outras coisas, outras vivências. E se vocês tiverem alguma ideia, sugestão, tiverem qualquer dúvida, escreve, pode mandar mensagem, enfim. Se vocês tiverem algumas outras perguntas sobre a própria Anitta, né, dentro desse contexto, porque ela falou muita coisa, eu tô falando pontos que me marcaram, mas de repente eu posso ajudar, a gente pode falar mais sobre isso. Então é isso, obrigada e até o próximo. Não esquece de dar like, de se inscrever, de compartilhar, de interagir pra gente expandir, né, assim, pelo mundo. Essas nossas trocas, tá bom? Beijo, até mais.